varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. E eram assim que estavam as rádios durante o período das eleições de 1960. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Praça com as gurias. E o assunto de hoje é sobre o governo Jânio Quadros. Então, Carol, pode nos explicar mais ou menos como foi essa época? As eleições foram bem disputadas, assim, era uma tese, um presidente que governaria de 61 a 66. E é importante considerar que tem umas coisas importantes antes de falar da eleição em si. O governo anterior tinha sido do Juscelino, né, pessoal? E ele foi caracterizado por uma política desenvolvimentista que resultou em um volumoso crescimento industrial no país. No entanto, esse desenvolvimento do governo de JK mascarou problemas graves que afetavam a sociedade brasileira, como a alta inflação, ponto de maior repercussão social naquele momento. E também mais questões, né, como tipo, o aumento da dívida externa e os problemas relacionados ao campo, à área educacional. Era tipo urgente. É tipo urgente. É sempre um carnaval. E aí... Só uma coisa, só um... Aí, em decorrência disso, né, teve o enfraquecimento dos representantes do PSD e do PTB na política, e a União Democrática Nacional, a UDN, era um partido conservador e viu essa eleição como uma grande oportunidade para finalmente encerrar seu ciclo de derrotas, já que havia perdido as 3 eleições presidenciais da Quarta República. A animação da UDN refletia exatamente a fraqueza e os nomes da chapa do PSD/PTB para essa disputa presidencial. A UDN, então, lançou na eleição presidencial de 1960 o Jânio Quadros, o político que havia feito carreira política em São Paulo sem possuir vínculos com dependência partidária. O Jânio, ele era um político conservador que se opunha ao legado político de Vargas e ele foi visto por Carlos Lacerda como um homem ideal para a UDN lançar um presidente para aquela eleição. Principalmente porque ele foi governador de São Paulo, né? Sim, ele foi várias coisas, né? Tipo, vereador. Então ele já tinha um certo apoio, vamos dizer assim, bem... E o Carlos era um grande político, ele era jornalista e ele era o líder da UDN. Aí as pessoas geralmente atribuem o papel dele ter convencido o Jânio a concorrer à presidência pela UDN. E ele também foi responsável por convencer os outros membros da UDN a apoiar a nomeação do Jânio, que foi oficializada em 1959 como candidato do partido. O Jânio conseguiu atrair o voto da classe alta quando a classe média. Ele era populista, né, pessoal? E que viam nele uma esperança de combater a inflação e de garantir continuidade do crescimento econômico no país. As coisas que ele proporcionava, que ele dizia, né, na campanha... Hoje não é meu dia de falar, sério, tô muito enrolada. Pessoal, era os combates aos gastos altos que tinham sido uma crítica no governo do JK e a moralização da administração e da política eram algumas das promessas que ele fez. E a campanha dele foi um sucesso, refletindo a quantidade de votos obtidos na larga margem em relação aos seus adversários. O resultado final foram 3 que concorreram com ele oficialmente. Foi o Jânio, que teve 48% dos votos, o Henrique Teixeira Lott, que foi 32% dos votos, e o Ademar de Barros, que teve 20% dos votos. Teve também aquela coisa, Iedo Fiuza, mas ele tirou a candidatura porque ele não resolveu se arriscar, assim. E aí eu queria saber se alguma de vocês pode me falar mais sobre o que foi o governo do Jânio em si. Então, o governo do Jânio, pelo contrário que era a expectativa da UDN, foi um desastre. O governo de Jânio Quadros, ele durou 6 a 7 meses e ele é considerado pelos historiadores e pelas pessoas como um governo confuso, que tomou decisões erradas, que contribuiu para o Brasil entrar numa grande crise política.
A pouca preocupação de Jânio com as questões políticas e partidárias fez ainda com que ele entrasse em choque com o próprio partido que tinha o lançado, que foi o UDN. Bom, como a Carol tinha dito, em relacionadas à economia, o grande foco do Jânio Quadros era o combate à inflação, né? Varre vassourinha, né? Exatamente, o varre Disso a vassourinha. música. O hit dele já dizia Exatamente. tudo. Que ele ia varrer a corrupção, que não sei o que. Enfim, ele era combate à inflação. Promessa de político, né? Exatamente. Porque querendo ou não, ele pegou, tipo, o Brasil num estado muito precário por causa do JK, né? Por causa da Exatamente. dívida. E para isso, então, ele vai lançar um plano econômico de austeridade que previa a redução de gastos. Ele impôs algumas medidas bastante impopulares. Então, primeiro, né, o governo desvalorizou a moeda nacional em relação ao dólar em 100%. E em seguida, ele vai retirar alguns subsídios ao petróleo e ao trigo, né? Aí o resultado disso foi uma disparada dos valores de produtos importados, combustíveis, passagens de ônibus e pão. As medidas, elas foram bem recebidas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Clube de Haia, né, credores europeus e americanos. Porém, o custo político disso para Jânio foi tão alto que fez com que ele tentasse uma alteração na sua política econômica por meio de um projeto mais desenvolvimentista aplicado a partir de julho. Enfim, as medidas impopulares do governo de Jânio, então, não ficaram somente nisso. A gente tem um trecho das historiadoras Lili Schwartz e a Heloísa Starling, que diz que o presidente vetou corridas de cavalo nos dias. Rinhas de cavalo todos os dias, proibiu o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval, biquíni nas praias. Briga de galo. Olha, Biquíni. eu já falei, a única que eu concordo é A de galo. De cavalo. De galo. De cavalo. Só que, tipo assim, de cavalo. Rinha de cavalo. E biquíni, gente. Só que, tipo, porra, vetar corrida de cavalo. Ele tinha ele gostava de parecer uma pessoa simples, né? Ele tinha umas questões assim, tipo, de ser do povo. Posso fazer uma correção numa coisa que eu falei? Diga. O meu informante lá da produção passou uma info errada. O Iedo Fiuza não resolveu se arriscar em 1945, não em 60. Teve um Pequeno erro. pequeno erro de Mas comunicação. foi de data, É. já tá tudo bem. A Relevamos. ainda está certa. Enfim, além disso, ele regulamentou o comprimento dos maiôs nos desfiles televisionários, os concursos de Misses, E para arrematar, ele instalou 2 jumentos nordestinos pastando a grama verde do imenso jardim do Palácio da Alvorada. Era tipo assim, o cão de guarda dele. Ele botou 2 jumentos para comerem a grama do Palácio da Alvorada. Tudo Enfim, bem. então vejamos que politicamente o governo de Jânio foi bem desastroso, né? O presidente iniciou uma devassa moralizadora nos cargos administrativos, ele denunciou abertamente políticos do PSD, do PTB. Além disso, ele não fazia questão de nenhuma de manter a cordialidade com o partido que o apoiava, do UDN, que já vê que a pessoa não bate muito bem na cabeça. E isso levou ele a se isolar politicamente, passando a governar sem o apoio parlamentar, fato que inviabilizava a governabilidade presidencial. O golpe final, então, do governo de Jânio foi a imposição da política externa independente. O Jânio Quadros ele começou a defender uma espécie de terceira via para as relações exteriores do Brasil. Ou seja, ele passou a redefinir as relações diplomáticas com os Estados Unidos e retomar os contatos com a União Soviética suspensos desde 1947. E não era ele que, tipo, ele ficava com caspa pra... Exatamente, ele andava Ele sujo, comia na calçada, né? Exatamente. Gente como a gente. Né, eu lembro que ele, tipo, comia pouco manteiga, tipo, Pouco cheio de mortadela manteiga. nos comícios. Exatamente. E, não, é que, tipo assim, esse negócio de botar 2 jumentos no Palácio da Alvorada, eu não fazia ideia até ler isso aqui. Só que imaginar, vou botar aqui pra comer a grama. Uma coisa que eu acho bem interessante é que ele se comunicava com os ministros através de memorandos. E aí isso ficou conhecido como os bilhetinhos de Jânio. Que fofo. Era tipo um correio do amor. Exatamente. Os bilhetinhos de Jânio, de Janjão. Tá, agora, seguindo a linha da Manu que ela citou a União Soviética, é legal mencionar que nesse período o Brasil tava Guerra Fria, né, no mundo. Uma loucura. E aí, gente, aí entra o momento mais
polêmico, digamos assim, entre tantos Entre vários. Entre vários. Entre muitos. mais grave pro Brasil na época que, primeiro, que em julho de 1961, o Jânio enviou o Jango, que era o vice dele, pra China. Pra relatar as Relações relações comerciais, isso. Só que aí, gente, em agosto do mesmo ano de 1961, o Jânio trouxe o Che Guevara pro Brasil. Nossa. E botou nele a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E isso, gente, pra época, até hoje em dia, isso aí foi tipo um choque. Considerando assim. que o Jânio era da UDN, né? O pessoal tem medo do comunismo até assim, hoje. Ele não se comprometia com partidos, assim. Aí ele E meteu aí- um louco, meteu vou louco, trazer. Agora que já estamos Não, assim. e outra coisa, ele foi apoiado pelas classes populares, né? Sim. Tipo, Sim, e aí- era. Não, Ele ele, foi- ele cavou a cova dele. Sim. Ele foi indicado pelo Já tô Carlos, afundada. tipo, pra ser presidente, ele vai lá Aí, fazer gente, isso. com essas pequenas ações desagradáveis de Jânio, ele desagradou os conservadores, que Sim. foram quem elegeu eles, Ah, os militares anticomunistas, que na época tinha muito, porque período da Guerra Fria era uma coisa assim, União Soviética e Estados Unidos. É, não podia exatamente, estar no ou o meio capitalismo ou a parte É. socialista. E desagradou também a União Democrática Nacional, que era o partido dele, e principalmente o Carlos Lacerda, que era O que indicou ele. Ou seja, ele literalmente meteu o logo. Tipo, Ele, eu ele já não ligou pra nada, ele só foi. Literalmente, Não, só. e ele não estava preocupado em negociar a oposição e nem com seus próprios aliados. Ele tava metendo louco. Ele tava. Ah, é? Vou trazer o Che Guevara pra vocês Ah, é? verem. Aí com isso, o Jânio renunciou à presidência com apenas 7 meses de governo. Só. posso falar uma coisa muito legal? Diga. Ele renunciou no dia do meu aniversário. Que dia é seu aniversário, Carol? 25 de agosto. Bom, e como foi mais essa renúncia dele, tipo? Tá, e não, e vale destacar que foi tipo, ele fez tudo isso em 7 meses. Não, e Sim, ele exatamente. O que ele ia fazer Esse, até lá? esse homem fez história. Foi justo esses 4 anos. Ele ia trazer toda a Cuba. Não, eu acho legal. Ele é trazido da Cuba. Ele ia trazer a Cuba. Faltou o Fidel, faltou muita gente pra trazer. Ele tinha um plano. Tá, eu acho legal falar também que ele saiu achando que eu pedi pra ele voltar. E ninguém pediu. Ele só Ó, saiu ele criou uma FIC, né? e foi pra China. Ele criou uma FIC que todo mundo ia sentir falta dele, que as pessoas esperarem como... Ele tinha todo um plano, achando que eu ia receber ele. Gente, Pois é, como é? escutem o plano. Ele renunciou, né, dia 25, ele mandou uma cartinha lá. falando que Um bilhetinho um de bilhetinho Jânio. que ele não O Jajã. podia governar com forças malignas, com forças supremas, posso que ele pegar não aqui ia pra ler? pode ler. Ele botou assim: forças terríveis tentaram-se contra mim e me intrigam ou infamam. Ele tava muito sentido, gente. Ele tava tava muito muito sentido que ninguém pediu É pra que, tipo voltar. assim, isso aí se compara com a carta de suicídio de Vargas. É, porque É a foi dia mesma 24 emoção, entendeu? dias, assim, um dia de diferença. Em anos, no caso, mas em dias veio um. Tá, e aí ele falou que ele não conseguia governar com o Congresso, que tava ali muito pressionando Tem o negócio ele. do vice Com a também, né? Constituição. Que, tipo, como ele mandou o Jango pra China, ele começou a falar que não conseguia governar do lado do vice. É, não ele sei mandou quê, o cara pra tipo, China e tava reclamando que o cara foi pra China. E trouxe o Che Guevara. E deu o Cruzeiro do Sul. Tem sentido. Mas ele era legal. Era gente boa. Mas ele era Ele parceria. tinha plano. Ele tinha um Ele era- plano que nem... Isso a gente não pode negar. Ele só tinha um sonho. Tá, aí no dia 20, ele, tipo, mandou essa cartinha dia 25 de agosto. Dia 27, ele embarcou em um navio com destino a Londres, levando chefes militares. E aí na cabeça dele, esses chefes militares iam levar um outro barco ali por fora pra parar o barco que ele tava, tipo, em Salvador, que teria um avião esperando ele pra levar Eu tô dizendo que ele direto criou pra uma Brasília, FIC. com o povo gritando pra ele voltar, mas isso nunca aconteceu. Ninguém impediu ele. Ninguém impediu ele ir pra Londres. Pobrezinho. Aí acabou o Jânio, coitado. Aí depois o Jango assumiu direto, né? Não teve, tipo, vamos voltar, Jânio, vamos conversar. Não, já assumiu direto. E Não, eu acho que dane-se, teve Jânio. um ali no meio, não foi deles. Porque Quem foi, o prof? João foi Goulart, né? Que foi de setembro. E ele renunciou em agosto, ali no meio teve outro. Ah, teve outro? Teve um golpe da legalidade, teve a campanha da legalidade, que foi um período onde o Rio Grande do Sul foi muito importante para a história do Brasil. Naquele período, quando ele volta, a junta militar queria caçar todos os poderes. Já queria ter uma ditadura militar naquele período, em 1961, era para ter uma ditadura militar. Sim.
Só que aí, quando o Jango tá voltando da China, o Brizola resolve dizer, não, peraí, não vai fugir e aceitar isso aí, a gente vai lutar a favor da legalidade. O que seria a legalidade? Né? O vice-presidente da República assumir A presidência. E era cunhado dele, não era? Tem aquela. É nele que tem aquela história de traição? Não, Não, Mais adiante. Ah. Nos próximos capítulos. O que não adiantou muito, né? Porque Aguardem depois os já próximos veio a capítulos. ditadura em 64. Só prolongou um pouco. Tem aquela coisa que o Jânio tava o Jango tava na presidência, mas ele não governava, né? Não cumprindo os poderes, era uma presidência livre parlamentar. Ah. Ele mandava. Tipo aquela coisa da monarquia parlamentar, o rei manda. O rei reina, mas não governa. Só que aí no caso tem um presidente, mas quem manda na parada toda é a junta parlamentar, ou melhor, um grupo de ministérios que mandavam em todo o Brasil. Sim. Então, resumidamente, ele era louco. Ele era louco, mas ele tinha seus Ele era objetivos. louco, né? O que se passava na cabeça dele, a gente nunca vai saber. Sabe aquele meme? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, gente, mas a foto dele, apertando as mãos com o Che Guevara, a cara dele, ele tava muito Tem como feliz. mostrar a foto? Ah, acho que não dá. Eu vou... Ele tava feliz sendo que tava todo mundo, tipo... Gente, ele tava muito feliz e o mundo assim ele tava sorrindo. Olha Era que tipo lindo. comfort partido home. dele. Ele não pensava. Que eu- Pra câmerazinha? Olha aqui. Que bonitinho. Ele tava muito feliz. Os dois Besties. estavam sorrindo. Eles eram besties. É uma Então, foto que vale a pena ver. Exatamente, é uma foto que diz muita coisa. Aqui Não, na... e saber a situação por trás, o que tava acontecendo no Brasil e no mundo por trás Exatamente, dessa foto aqui na é legenda melhor da ainda. foto é assim, na Guerra Fria, Jânio Quadros homenageou o Che Guevara. Aí tem outro escrito assim, intempestivo. Jânio conseguiu a proeza de incomodar a direita e a esquerda. Alcançou todo mundo. Não, as pessoas têm que pensar. é aquilo, né? Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Assim. E certeza que ele tinha essa frase no corpo dele. Quem era Melo de perto Ele dele? tinha um pôster com essa frase. Então é isso, pessoal. É isso. É isso, então. Ficamos por aqui com o governo do Jânio. Beijos. Aguardem os próximos capítulos. Tchau. Tchau.